Descubra a incrível história de uma mãe expulsa que encontrou refúgio e transformou sua vida. Numa noite fria, sob um céu carregado de estrelas apagadas pela dor, Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Você não vale nada", eram palavras que ecoavam em sua mente, repetidas até a exaustão pelo marido. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, ela foi despejada de sua própria casa, levando apenas o essencial: seus 2 filhos, Lucas e Sofia, e as poucas lembranças que preencheram aqueles anos de abuso emocional. A sensação de abandono doeu como um soco no estômago, mas havia também uma fagulha de esperança que começava a surgir. Ao chegar na casa simples, mas acolhedora de Dona Lúcia, sua avó, Ana viu um refúgio em meio ao caos. Lá, as paredes eram preenchidas com quadros de família e cheiros de comidas que traziam à tona lembranças de um passado doce e seguro. Enquanto se acomodava, a tristeza a envolvia como um cobertor pesado. Lembrou-se das humilhações que suportou, mas também das histórias de superação que ouviu de Dona Lúcia, que sempre a inspiraram a lutar. Agora era a sua vez de reescrever a própria história. E assim, com os filhos ao seu lado, Ana decidiu se lançar em um projeto que havia adormecido: a confeitaria. Com mãos trêmulas, saía pelo quintal buscando inspiração nas receitas de bolos que a avó costumava preparar. Cada mistura de açúcar e farinha era um sopro de vida. Com o coração apertado, ela misturava, acrescentava e assava, dando forma a doces que refletiam suas emoções mais profundas: amor, superação e esperança. Mas a vida insistia em testar sua determinação. O dinheiro era escasso e o olhar dos vizinhos duvidoso. Como a mãe do abandonado, os comentários cortantes e os olhares de reprovação eram como lâminas afiadas em sua pele sensível. As lágrimas eram companheiras frequentes em suas noites, mas ao olhar para Lucas e Sofia, a determinação ressuscitava. Elas eram sua força. Cada bolo que ela fazia, cada receita finalizada, era uma vitória pessoal, um ato de resistência. O quintal da avó transformou-se em seu pequeno ateliê, onde cada criação era uma celebração de vida e renovação. E mesmo em meio às dificuldades, a amizade de Ju, uma jovem vizinha batalhadora, trouxe um novo fôlego. Juntas, elas criaram um grupo de empreendedorismo feminino, onde desabafavam e trocavam dicas, encontrando força em suas histórias compartilhadas. Porém, o passado não a deixava em paz. Uma proposta de venda para a festa da cidade, que poderia alavancar seu talento, a trouxe um dilema doloroso, um segredo que a ligava ao seu ex-marido. Ana sabia que a revelação desestabilizaria seu novo mundo, desnudando medos há muito enterrados. O desejo de liberdade e perdão mexia com seu coração enquanto ela se deparava com o amor inesperado de um antigo colega de escola, fazendo-a questionar suas próprias prioridades. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com os sentimentos em tumulto, Ana se via dividida entre o passado que teimava em ressurgir e a nova vida que estava construindo. Era uma linha tênue entre o perdão e a exigência pela verdade que poderia ser devastadora. O que ela escolheria neste novo incêndio emocional? Os sentimentos se entrelaçavam em um cenário de amor e dores passadas, deixando o leitor sem fôlego para saber o que viria. Ana conseguiria finalmente encontrar a paz tão desejada? O dia da festa da cidade finalmente chegou, envolto em um ar de expectativa que feria a pele de Ana. O sol brilhava, mas a sombra do medo a acompanhava a cada passo. Apesar da energia vibrante ao seu redor, seu coração estava agitado, debatendo-se entre a vontade de se libertar do passado e o peso da verdade. Ana havia passado a noite anterior trabalhando em cada detalhe dos bolos e doces que levaria. Doce de leite, brigadeiro e um bolo de chocolate que parecia quase uma obra de arte. Mas cada receita era também uma lembrança da dor, um eco distante das promessas quebradas.
Ao colocar tudo na mesa, as cores vibrantes dos doces contrastavam com a tempestade de emoções em seu interior. A presença de Ju ao seu lado, entusiasmada e cheia de planos, era um bálsamo, mas não conseguia dissipar aquele cometido peso. Dona Lúcia observava com orgulho, seu olhar caloroso acalmando um pouco a turbulência que cercava Ana. Você está pronta, minha filha. Mostre a todos a mulher forte que você se tornou, disse a avó, apertando sua mão como se passasse a força de sua vida para Ana. E assim, naquele pequeno espaço repleto de doces, Ana encontrou um fio de coragem. As primeiras pessoas começaram a chegar e o aroma dos quitutes invadiu o ar, atraindo curiosos e apaixonados por doces. Ela percebeu que era mais que um simples evento, era a oportunidade de se reerguer, de mostrar que não era mais a mulher quebrada. Mas ao olhar as pessoas que a observavam com expressões mescladas de curiosidade e julgamento, a ansiedade voltou a apertar seu coração. Enquanto se preparava para vender, Ana avistou Ricardo, aquele antigo colega de escola. O sorriso dele a fez sentir um calor diferente, como se ao encontrá-lo estivesse redescobrindo partes esquecidas de si mesma. Você está incrível, Ana. Esses bolos estão de dar água na boca, disse ele enquanto se aproximava. As palavras sinceras e gentis fizeram com que seu rosto se iluminasse. A conexão entre eles era palpável e surgiu uma nova possibilidade que tocou seu coração. No entanto, a proximidade dele também trouxe à tona a sombra do seu passado. E se ele soubesse da história triste que a seguia? A lembrança do ex-marido, aquele que a feriu tantas vezes, mãe de suas crianças. O que ele diria sobre ela, sobre sua trajetória? A dúvida a consumia. Ana respirou fundo, tentando aquietar a tempestade que se agitava dentro dela. O mais importante agora era o que ela decidiu fazer com sua vida. Estava ali, não apenas para vender bolos, mas para se afirmar no mundo. A festa continuava a pulsar, e ela, no fundo, sabia que precisava enfrentar seus medos. Mas nem todas as sombras estavam longe. O momento da verdade estava prestes a se revelar. Um olhar, um movimento e uma mensagem que a faria questionar tudo o que havia construído. O passado estava prestes a invadir novamente sua vida, e agora Ana teria que decidir, permanecer em seu novo mundo de esperança ou deixar que ele se despedaçasse com a revelação que a aguardava. O que seu passado realmente reservava para ela? O cheiro doce dos bolos estava no ar, misturado com a música animada que tocava ao fundo. Ana tentava manter o foco em sua mesa, no brilho dos doces expostos, mas sua mente estava longe. Era como se uma maré de lembranças a arrastasse para um lugar que ela não queria visitar. Apesar das risadas e das conversas ao seu redor, o peso da mensagem no seu celular ainda pairava sobre ela. Não vou te deixar em paz, Ana. As palavras do ex-marido ecoavam em sua mente, como um eco persistente que não a deixava em paz. Há quanto tempo ela sonhava em se livrar dele, em não ter que pensar mais sobre os dias de medo e solidão. Mas agora, no meio daquela festa, cada sorriso escondia uma sombra. Sentia as esperanças se entrelaçando com o medo de que ele aparecesse, de que invadisse o espaço que havia lentamente conseguido conquistar. Oi, tudo bem? Ricardo interrompeu seus pensamentos, seu sorriso ainda iluminado, puro. Oi, desculpe, É só que... Ana hesitou, arrancando os olhos do celular. Estava pensando em experimentar um pedaço do bolo de chocolate. Todo mundo fala que é o melhor da festa. Ele sorriu, aproximando-se da mesa com um olhar curioso. Ana não sabia se era pela simplicidade de um pedido genuíno ou por sua presença reconfortante, mas a ideia de compartilhar aquele momento a fez sentir um pouco mais forte. Ela cortou um pedaço generoso e, enquanto entregava a ele, seus dedos se tocaram. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Espero que goste, disse, tentando esconder o coração acelerado. Ricardo levou o pedaço à boca com deleite, e seu olhar de satisfação fez com que Ana respirasse mais aliviada. Ele realmente gostou. Você tem talento, Ana. É tudo tão gostoso. O jeito que ele falava sobre o que ela havia feito a tocava profundamente. Era como se as barreiras à sua volta começassem a ruir, pouco a pouco. Ela soltou uma risada nervosa, um leve calor subindo por suas bochechas. Mas os sorrisos foram interrompidos por um grito à distância. Ana, vem cá um minuto. Ju se aproximou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ju? O que foi? Ana questionou preocupada.
A energia do momento desapareceu rapidamente, sendo substituída por um nó no estômago. É o seu ex. Ele está aqui, Ju disse baixinho, como uma oração amarga. Naquele instante, o mundo ao redor girou. Ana olhou para Ju e o laço que tinham foi uma âncora em seu turbilhão interno. O coração de Ana disparou. Ela olhou em volta, procurando por ele. A figura conhecida, que por tanto tempo representou dor, estava ali, flutuando em meio à festa. Ela não queria que ele a visse assim, naquele momento, feliz e livre, com Ricardo ao seu lado. Preciso de um minuto, disse Ana, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo que a terra sob seus pés começava a ceder. Com cada passo que dava em direção à entrada, sua mente girava. O que ele queria agora? O que poderia causar essa reviravolta? Essa era a chance. O pesadelo que acreditava ter deixado para trás estava prestes a estourar sua bolha de festa. Determinada a não se deixar abalar, Ana respirou fundo e se preparou para enfrentar aquele passado que parecia tão distante, mas que ainda atormentava sua vida. O encontro seria decisivo e ela tinha uma escolha a fazer. A hora da verdade chegou, ela pensou. E assim, com o coração na mão, Ana se preparou para o que vinha pela frente. Ana avançou em direção à porta, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela sentia a adrenalina correndo em seu corpo, seus olhos fixos na entrada, onde a luz azulada da festa se misturava ao escuro do corredor. No instante em que abriu a porta, o barulho do ambiente foi substituído por um silêncio quase ensurdecedor. Lá estava ele, uma sombra do que um dia foi tudo para ela, mas que agora representava apenas um pesadelo. Ele a viu imediatamente, e um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Ana, ele disse, como se fosse uma música antiga que ela não queria ouvir. O tom soou carregado de intenções que ela não queria decifrar. Por que você está aqui? A voz dela tremia, mas ela se esforçou para soar firme. Era um pequeno triunfo, um sinal de que ela não era mais a mesma mulher fragilizada do passado. Eu só queria conversar. Podemos resolver isso de uma vez por todas. Ele deu um passo à frente, como se quisesse atravessar a barreira invisível que os separava. Ana sentiu o estômago revirar. As memórias começaram a surgir, os gritos, as noites de choro, os olhos cheios de raiva. Ninguém sabia o que tinha acontecido entre eles, e ela queria mantê-lo assim. Mais do que tudo, queria que aquele momento fosse apenas passado. Não há nada a resolver. Eu já tomei a minha decisão, respondeu Ana respirando fundo. A sensação de liberdade que sentia quando estava sozinha, longe dele, não poderia ser sacrificada por qualquer conversa vazia. O olhar dele escureceu. E a expressão mudou de uma aparente calma para uma frieza assustadora. Você acha que pode fugir de mim assim? Eu não vou deixar você em paz, já te avisei, ele disse, quase em um sussurro, mas com uma ameaça que vibrava no ar entre eles. Mesmo assim, Ana entendeu que não poderia recuar. Você não me possui mais. Eu construí minha vida sem você, e não tenho medo do que pode fazer agora, afirmou, sentindo as palavras ganhar força. Cada sílaba era uma pequena vitória, um passo em direção à liberdade. Ela deu um passo para trás, mantendo a distância. O coração dela acelerava, mas agora era de determinação. Se aquele fosse o momento de confrontá-lo, ela o faria com bravura. E quem pensa que você é para decidir o que eu vou fazer? Ele disparou, semi-rindo, mas a expressão dele era uma mistura de incredulidade e raiva. O tom daquela discussão atraiu olhares de alguns convidados que estavam próximos, e Ana sentiu o calor subir à sua face. Olhar ao redor, juntar forças no apoio silencioso dos amigos, lhe deu coragem. Se você não se afastar, vou chamar a polícia, disse. A menção à polícia parecia ter um efeito instantâneo. Ele hesitou, a raiva se dissolvendo em uma frustração mais profunda. Você realmente acha que pode ter uma vida sem mim, Ana? Você vai me precisar, ele gritou, já sem a calma que tentava demonstrar. Aquelas palavras a atingiram como um soco, mas em vez de fraqueza, geraram uma centelha. Era exatamente isso que ela havia feito por tanto tempo. Precisava se libertar, não apenas dele, mas de todas as inseguranças que ainda habitavam seu coração.
E naquele momento de clareza, Ana viu uma saída, uma possibilidade de transpor aquela barreira que tanto a oprimia. O que mais ele poderia fazer? Naquele instante, se tornou visível que a vida dela não dependia dele, mas sim da coragem que ela estava começando a abraçar. Eu sou mais forte do que você pensa, disse Ana, voltando-se para onde estava a festa. E se você voltar a me ameaçar, eu não hesitarei em proteger o que é meu. Ela virou, a respiração ofegante, deixando para trás não apenas seu ex-marido, mas também o medo que ele plantara em seu coração. Ricardo a avistou e suas feições se transformaram em preocupação. Ana, o que aconteceu? Ele perguntou, apressando-se até ela. Ana, ainda com a adrenalina pulsando em suas veias, sorriu para ele como se a presença dele fosse um porto seguro, uma âncora em meio à tempestade que acabara de enfrentar. Nada que eu não consigo enfrentar, disse, a confiança começando a surgir. Mas a presença do ex, agora longe, cumpre a função de um eco distante, de uma tempestade que, ainda que silenciada, poderia voltar-se menosprezada. E ao olhar para Ricardo, Ana percebeu que a jornada não tinha terminado. Mas e ele voltar? Sussurrou para si mesma quando ele pegou em sua mão enquanto a festa ao fundo continuava a pulsar. Agora, entre o desejo de seguir em frente e o temor de um passado que não a deixaria em paz, Ana tinha uma decisão crucial a tomar. E, no fundo do coração, sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ana respirou fundo, tentando afugentar a inquietude que se alojou em seu peito. A festa ao redor girava em um frenesi de música alta e risadas, mas a realidade dela era bem diferente. Mesmo com Ricardo ao seu lado, o passado insistia em sussurrar em sua mente, como uma sombra que não a abandonava. Está tudo bem? Ricardo olhou nos olhos dela, a preocupação evidente em seu olhar. Era reconfortante saber que ele estava ali, mas a presença do ex ainda ecoava em seus pensamentos, como se estivesse observando cada movimento. Sim, só preciso de um minuto, respondeu Ana, tentando forçar um sorriso. Mas, ao invés de alívio, sentia uma pressão crescente, como se cada batida do coração lhe lembrasse do que ela havia enfrentado. Ricardo apertou a mão dela, e o gesto teve o efeito de um calmante temporário. Então, vamos passear um pouco, respirar ar fresco. O lugar é grande, podemos encontrar um espaço tranquilo, sugeriu ele. Ana assentiu, agradecida pela ideia. A luz da festa começava a parecer sufocante, e a ideia de estar sozinha com Ricardo, afastada daquele tumulto, era exatamente o que precisava naquele momento. Eles caminharam para um pequeno jardim nos fundos da casa, onde as luzes eram mais suaves e alguns convidados se aglomeravam em pequenos grupos, longe do barulho. Como você está se sentindo de verdade? Ricardo perguntou, a preocupação agora misturada a um toque de ternura genuína. Ele se inclinou levemente, buscando mais do que um sorriso. A resposta ficou presa na garganta de Ana, um misto de emoções que se debatavam. O momento com seu ex ainda estava fresco, cada palavra repleta de veneno que ela havia engolido para não sucumbir ao medo. Sinceramente, não sei. Ele ainda é uma presença, mesmo que distante, e quando ele falou, tudo voltou à tona. Sua força é admirável. O olhar dele era profundo, cheio de empatia. Você enfrentou um demônio e se esqueceu de como é viver sem ele. É normal sentir esse peso. Ana sentiu o calor das lágrimas se acumulando, mas segurou firme. Não queria ser a mulher frágil do passado. Talvez eu precise redescobrir o que significa ser livre novamente, não só em palavras, mas em cada parte de mim. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto e que parecia saber mais do que as palavras podiam dizer. O conforto da presença dele era um bálsamo. Você já está nessa jornada, Ana. Cada passo é uma vitória. Você está se afastando do passado, e isso é incrível. Com um pequeno impulso de determinação, Ana começou a falar. Eu tenho medo do que ele pode fazer. E se ele não desistir de mim? Se essa não for a última vez que ele se apresenta na minha vida? A pergunta saiu como um sopro, mais para resolver sua confusão interna do que para esperar uma resposta. Resposta. Se ele voltar, você sabe que não está sozinha, Ricardo disse. Eu estarei aqui, e você não precisa enfrentar isso sozinha, não na condição em que você estava antes.
Nesse momento, Ana sentiu uma onda de gratidão e esperança brotar dentro dela. Seria possível superar o medo e ao mesmo tempo ter alguém ao seu lado? A resposta parecia flutuar no ar, como uma nota musical que finalmente encontrava sua harmonia. Mas então, o brilho da festa apagou um pouco, e uma figura conhecida cruzou o jardim. Era meu ex-marido, ressurgindo como um fantasma que havia sido chamado de volta. O sorriso dele era traiçoeiro, e Ana paralisou, o coração disparando. Então ela decidiu ter companhia? Ele disse, lançando um olhar provocador para Ricardo. O ar ficou espesso e a tensão no ambiente cresceu, como um fio prestes a se romper. Ana trocou um olhar nervoso com Ricardo. O apoio que antes era reconfortante, agora parecia distante agora. As palavras de seu ex ecoaram, desafiando suas novas certezas, e uma pergunta pairou no ar. Como posso manter minha liberdade quando a ameaça está tão perto? Assim que a confrontação se intensificou, uma nova batalha começou a se desenhar. Estaria Ana pronta para defendê-la, não apenas por si, mas por tudo o que estava construindo ao lado de Ricardo? O medo e a coragem se entrelaçavam, e a noite prometia desdobrar-se de maneiras que ela nunca imaginou. O olhar de Ana se prendeu na expressão do ex-marido, que transbordava um misto de arrogância e desprezo. Ele sempre tinha essa capacidade de fazer o mundo ao seu redor desmoronar, e agora ele estava ali, em carne e osso, bem na sua frente. As palavras dele flutuavam no ar como uma brisa gelada, trazendo lembranças indesejadas e uma sensação de impotência. "Por que você está aqui?" Ana conseguiu perguntar, a voz tremendo, mas com a firmeza que tentou colocar nas palavras. O silêncio da noite parecia amplificar a tensão, e mesmo as risadas da festa ao fundo estavam mais distantes agora, como um eco distante. "Só vim ver como você está, ou quem você trouxe para me substituir." Ele cruzou os braços, como um guarda que estava ali para vigiar. Ana sentiu a raiva borbulhar dentro dela, e naquele momento, a imagem de Ricardo ao seu lado tornou-se um bastião de força. "Ricardo é apenas um amigo, e você não tem mais lugar na minha vida", Ana disse, tentando se manter firme. Ela sabia que era hora de dar um passo, mesmo que fosse pequeno, para recobrar seu espaço. Ricardo, percebendo a situação, manteve sua mão envolta na dela. A presença dele retinha um calor que se opunha ao frio que seu ex emanava. "Acho que você já deu o que tinha a dar", ele disse, com uma firmeza que surpreendeu Ana. O apoio dele ressoava em cada palavra, e ela se sentiu um pouco mais forte. "Ah, que fofo! O garoto novo veio proteger a mocinha?" O ex-marido debochou, mas Ana não se deixou abalar. A antiga insegurança que pulsava em seu peito parecia estar se dissipando, e ela se sentiu mais centrada. "Você não pode mais me intimidar", Ana respondeu, a voz mais alta que antes, ecoando pela quietude do jardim. "Estou finalmente tentando viver de novo, e não vou permitir que você me puxe para baixo." Os olhos de seu ex estreitaram, e a provocação que antes parecia divertida, agora revelava uma ira contida. "Acha que é assim que a vida funciona? Um simples não vai fazer você desaparecer da minha memória?" Ele avançou um passo, e o movimento quase fez o mundo ao redor dela girar. "Você está errado", Ricardo interveio, se posicionando defensivamente na frente de Ana. "Ela não é mais sua, lembre-se disso." As palavras tinham um peso que Ana nunca havia experimentado antes. Era como se ele estivesse colocando uma armadura na sua vulnerabilidade. Ana observou a cena se desenrolar, unidade e força emanando do lado de Ricardo. Era como um sopro de ar fresco depois de estar presa em uma sala escura. O ex-marido hesitou, reconhecendo a firmeza que antes ela não tinha. "Quem diria que a Ana se tornaria tão forte?" ele murmurou, com um toque de escárnio. "Quem diria que você deixasse de ser uma parte da minha vida? Você não precisa encontrar ganchos para me manter presa no seu mundo", Ana respondeu, agora alimentada por um vigor que não sabia que existia. A tensão no ar parecia pronta para estourar como um balão, e o que poderia ser um conflito aberto se dissolveu em um instante de silêncio. A expressão do ex-marido mudou. Ele não esperava essa resistência, esse brilho renovado nos olhos de Ana. "Acho que vou deixar vocês dois sozinhos por enquanto, mas não se esqueça, sempre estarei por perto." E com isso, ele se virou, desaparecendo na penumbra.
Ana ficou paralisada por alguns momentos, absorvendo o que acabara de acontecer. O medo ainda rebatia em seu peito, mas agora havia uma centelha de esperança na mistura. Ricardo se virou para ela, um sorriso leve rompendo a tensão. Você foi incrível, Ana. Olha como você se impôs, disse ele, com sinceridade que fez seu coração aquecer. Ela sorriu tímido, sentindo uma mistura de alívio e de adrenalina. Não sei se estou completamente livre ainda, mas foi um começo, não foi? Ele assentiu. E eu estarei aqui, cada passo do caminho. O prometido apoio, essa certeza ao alcance das mãos, parecia tudo o que ela precisava. Mas a noite ainda guardava surpresas. Entre as luzes e sombras do jardim, uma mensagem no celular atraiu a atenção de Ana. Era uma notificação de uma nova rede social. O coração dela acelerou novamente quando ela viu quem era. Um conhecido de tempos atrás, que sabia demais sobre seu passado. E agora, o que vem a seguir? Ana segurou o celular com as mãos tremendo. O brilho da tela iluminava seu rosto, refletindo o choque em seus olhos. Era Lucas, um antigo amigo que tinha se afastado após sua separação. As mensagens recentes dele a amedrontaram. Alcançavam como fotos antigas, trazendo à tona memórias sufocantes. O que ele queria agora? Uma onda de desconfiança a invadiu. A última coisa que queria era reabrir feridas do passado. Quem é? Ricardo, que parecia mais perceptivo a cada instante, notou sua expressão preocupada. Ana hesitou, mas a inquietação no olhar dele a fez decidir que merecia saber. Lucas, ela respondeu, a palavra saindo como um sussurro. Ele era de um tempo em que tudo estava confuso. Não sei o que ele quer agora. Ricardo franziu a testa. Deixa eu ver, disse ele, estendendo a mão. Ana hesitou um pouco, relutante em compartilhar mais do que sua vulnerabilidade já expusera, mas a necessidade de apoio falou mais alto. Com um movimento hesitante, entregou o celular a Ricardo. Ele analisou a mensagem, o rosto mostrando uma mistura de preocupação e um leve brilho de raiva. Essa não parece uma boa ideia, Ana. Ele pode não ter boas intenções. Você já passou por tanto. O coração de Ana bateu forte, não apenas pela preocupação de Ricardo, mas pela lembrança do que Lucas representava. Em uma época em que ela buscava consolo em qualquer lugar, Lucas era alguém que ofereceu a amizade que tanto precisava. Mas também trouxe complicações, um dilema que a fazia hesitar. Agora, do outro lado da tela, havia uma possibilidade de conflito, um eco do passado que ela tentava deixar para trás. Mas e se ele mudou? Eu não posso simplesmente eliminar pessoas da minha vida por causa de erros do passado, Ana disse, sua voz subindo um pouco. Tentava convencer a si mesma, não apenas a Ricardo. Você não precisa se sentir na obrigação de responder. Eu só quero que você se proteja, respondeu Ricardo, com um tom de cautela. Ele estava certo, mas Ana sentiu a pressão se acumular em seu peito, uma agonia mista de nostalgia e medo. Antes que pudesse decidir, um novo aviso sonoro fez o coração dela parar. Lucas havia enviado uma nova mensagem. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu no passado e como você e sua filha merecem um novo começo. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Lembrou-se de como sua vida antes havia sido permeada por decisões imprudentes e quem realmente ela era naquele tempo de incertezas. Agora, com a vida se rearranjando, essa conversa podia ser uma reabertura de velhas feridas. A ideia de recontar sua história e mais, redescobrir seu passado a deixava inquieta. Ana olhou para Ricardo, que, percebendo a mudança em seu rosto, se aproximou. O que você decidiu? Ele indagou suavemente. Ela respirou fundo, a pergunta ecoando dentro dela como um mantra. Deveria dar uma chance à sua história? Ou seria um erro abrir as portas para alguém que conhecia seu lado mais vulnerável? O desejo de desvendar o que Lucas tinha a dizer coabitava com a cautela de se proteger. No fundo, eu preciso saber o que ele quer, disse Ana com a voz quase inaudível. Mas assim, palavras saíram. Um frio percorreu sua espinha. De repente, ela se deu conta de que sua decisão poderia repercutir muito mais do que imaginava. Ricardo pareceu entender sua escolha, mas a desconfiança estava no ar. Então, ao olhar para o jardim iluminado, uma nova dimensão de sua jornada começou a se desenhar. Mas como vou lidar com tudo isso? Antes mesmo de obter uma resposta, seu celular vibrando novamente interrompeu o silêncio. Uma nova notificação de Lucas a deixou sem ar. Era uma foto acompanhada de uma mensagem. Estou esperando você. O que quer que tivesse iniciado naquele momento poderia mudar seu futuro de uma forma que nem ela mesma entendia.
Ana sentiu que o caminho à sua frente estava de certa forma iluminado e carregado de perigos. E agora? O que vinha pela frente? Ana sentiu o pulso acelerado enquanto a imagem de Lucas brilhava em sua tela. A foto mostrava um sorriso familiar, mas que agora parecia um eco distante. As memórias do passado vieram como um turbilhão, a lembrança de risos compartilhados e segredos sussurrados se misturaram ao peso da traição e das dores que carregava. Tentava afastar tudo isso como poeira, mas agora estava ali, de pé, desafiando-a. Você não precisa fazer isso, Ana. A voz de Ricardo soou firme ao seu lado. Ele não é a única pessoa que pode lhe oferecer um novo começo. Ela o observou, um misto de gratidão e confusão tomando conta dela. Ricardo tinha estado ao seu lado, lhe proporcionando suporte e carinho, mas Lucas era uma parte dela, um capítulo que não parecia disposto a fechar. Apenas me dê um tempo, pediu Ana, sua boca secando. Eu se sentia frágil, como se estivesse prestes a se despir de todas as suas armaduras. Ricardo apenas assentiu, os olhos cheios de uma preocupação sincera que a fez querer se esconder. Ele sabia que estava lidando com uma bomba relógio, e mesmo assim, sua presença era um consolo profundo. Após um momento de silêncio, Ana pegou o celular novamente, seu dedo hesitando sobre a tela. Respirou fundo e respondeu. Quando e onde? A resposta a surpreendeu, suas palavras estavam saindo mais rápido do que conseguia processar. O coração a empurrava para a frente, tornando-se a voz de sua intuição. Menos de um minuto depois, Lucas respondeu com a localização e horário. Um café pequeno e aconchegante na esquina da sua antiga rua, o lugar onde haviam passado horas conversando em tempos mais simples. Ana se levantou, as pernas parecendo de chumbo. Era como se a cada passo que dava em direção ao passado, uma parte seu presente fugisse. Preciso ir, disse ela, a certeza crescente dentro de si. Preciso ver o que ele tem a dizer. Eu vou com você, Ricardo se apresentou, o olhar determinado. Não, eu preciso fazer isso sozinha, afirmou Ana, sua voz firme. Era um momento que apenas ela poderia vivenciar, uma batalha interna entre recomeço e lembrança. Havia muito que precisava ser resolvido, e ela não poderia prolongar mais essa conversa. O caminho para um café pareceu mais longo do que nunca, e, a cada passo, os cenários da sua vida passavam pela sua mente. Lembrou-se da filha, de como seu sorriso havia iluminado seus dias mais escuros, um lembrete constante da força que havia encontrado dentro de si. Ao mesmo tempo, a possibilidade de um reencontro com Lucas inundava sua mente com sonhos e pesadelos. Ao entrar no café, Ana sentiu um frio na barriga. A atmosfera era leve, mas a tensão dentro dela era palpável. E lá estava Lucas, sentado em uma mesa no canto, rodeado por um brilho suave de luz, como uma figura saída de um filme antigo. Ele a viu e levantou, um sorriso hesitante estampado no rosto. Ana hesitou, sua respiração acelerando. O que ele tinha a dizer poderia trazer paz ou caos. Entre milhares de lembranças e sentimentos entrelaçados, ela se viu em dúvida. A cada passo, a luz da esperança e as sombras do medo se misturavam em um desfile emocional. Oi, disse ela, sua voz quase um sussurro. Oi, Ana. Obrigado por vir, respondeu Lucas. A sinceridade em seu olhar a fez hesitar novamente. Havia algo em sua presença que despertava torrentes de emoção, algo que ainda não estava pronta para enfrentar. E naquele momento, ao encarar as palavras que estavam prestes a serem trocadas, Ana percebeu que a verdade poderia ser tanto libertadora quanto devastadora. No ar, pairava a pergunta: estaria pronta para enfrentar os ecos do passado? Enquanto as palavras flutuavam entre eles, o futuro de Ana e a vida que sonhava se tornavam uma possibilidade explosiva. E, naquele instante, o que antes parecia claro tornou-se nebuloso. Ana sentou-se, tentando controlar a tempestade de emoções que a invadia. Ao olhar para Lucas, um misto de nostalgia e dor dilacerava seu peito. Ele tinha mudado, e ao mesmo tempo, aquilo tudo ainda parecia tão familiar. O aroma do café fresco misturava-se ao doce perfume de lembranças que vem de um passado que parecia tanto uma vida inteira quanto apenas ontem. Como você tem estado? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio que se fizera insuportável. Sua voz era suave, mas havia um tremor sob aquela calma aparente, como se estivesse lidando com seus próprios fantasmas. Ana hesitou, diante daquela pergunta simples. A verdade era que ela não sabia como responder. Bem, tentando seguir em frente,
Ana disse, forçando um sorriso. E você? Eu mudei muito. O tempo fez isso com todos nós, né? Lucas respirou fundo, quase como se fosse um gesto ritual. Ele parecia ansioso, mas havia uma sinceridade em seu olhar que a chamou para mais perto. Eu sinto sua falta, Ana. Não apenas a falta dos momentos bons, mas de quem éramos juntos. Enquanto ele falava, Ana sentia as paredes se desmoronando, deixando a vulnerabilidade exposta. As palavras saíam dele como se fossem uma confissão, um pedido de perdão em meio à confusão do que era e do que poderia ter sido. Você não foi só uma fase, você foi a parte mais significativa da minha vida, completou ele. A emoção quase transbordando. Aquilo a fez tremer. A lembrança das promessas feitas um ao outro, os sonhos compartilhados e a dor da traição estavam gravadas em sua alma. Mas você também foi parte do meu sofrimento, Lucas. Ela respondeu, a voz mais firme agora. Você se foi e, mesmo assim, eu consegui me reerguer. Foi difícil, mas eu tenho uma vida agora, uma filha. As palavras saíram em um misto de orgulho e ferida aberta. Cada letra soava como um corte profundo na sua própria história, mas tinha que ser dita. O olhar de Lucas se suavizou. Eu sei, e eu sinto muito por tudo. Nunca quis que você passasse por tudo isso. Eu estava perdido e fiz escolhas desastrosas, mas eu voltei e estou aqui agora. Preciso saber se há algum jeito de recomeçarmos. Ana sentiu a algoz da dor apertar de novo, como se um espaço entre eles clamasse por beats de esperança. Ela se lembrou da filha, de sua risada doce e do que queria para ela. Uma infância feliz, longe dos erros do passado. E aí estava ela, com o coração dividido. Recomeçar não é tão simples, Lucas. O que eu queria naquele tempo não é o que eu quero agora. Ela disse, as lágrimas ameaçando surgir. Eu construí uma vida sem você. Não posso simplesmente apagar tudo o que passei. Lucas a olhou com uma intensidade que a atravessou. Eu não peço para você apagar nada. Apenas quero uma chance de mostrar que mudei, de que posso ser melhor. Por você, pela nossa história. O tempo pareceu parar, cada segundo pesando como uma escolha. Ela estava ali, quase disposta a colocar um ponto final em seu próprio limite, mas ainda incapaz de decidir entre o que sentia e o que deveria ser. Não sei se posso, Lucas. Ela sussurrou, a sinceridade da dúvida transparecendo em seu olhar. Talvez não saibamos agora, ele respondeu, com a voz mais suave. Mas podemos descobrir juntos. Que tal começarmos do zero, sem promessas, apenas dando um passo de cada vez? Ana engoliu em seco, refletindo enquanto o turbilhão de sentimentos a envolvia. O que ele propunha parecia tanto um alívio quanto uma armadilha. E enquanto pensava em sua resposta, o coração dela disparou ao perceber que a resposta poderia mudar o futuro de ambos. Ao final daquela conversa, uma nova esperança podia estar brotando, mas também uma nova dor. Uma coisa era certa, Ana estava prestes a decidir se queria abrir a porta para o passado ou mantê-la trancada. Ela olhou nos olhos dele, e antes de escolher, uma pergunta ecoou dentro dela. E se o recomeço significasse maior dor? E se tudo isso fosse apenas o início de uma nova tempestade? Ana sentiu um misto de nostalgia e confusão enquanto encarava Lucas, o passado se entrelaçando com seu presente de forma agoniante. Aquela conversa não era apenas um reencontro, mas uma batalha entre o que poderia ter sido e o que era necessário. O café aconchegante em que se encontravam parecia se encolher ao seu redor. Ao redor dela, os aromas doces de café e bolos apenas intensificando o tumulto emocional. Eu não posso simplesmente voltar a ser quem eu era, ela disse, a voz embargada, mas firme. Cada palavra ressoava como um eco de sua luta, de cada vitória que conquistou. Eu construí uma vida, Lucas, uma vida em que finalmente estou livre do que me aprisionava. Lucas inclinou-se para a frente, o olhar sincero, um pedido silencioso em suas feições. Eu sei que errei, mas eu estou aqui agora. Por favor, me dê uma chance de provar que mudei. Não quero que você apague seu passado, apenas quero ser parte do seu futuro. Ana sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos, mas não permitiu que escapassem. O passado era uma faca de dois gumes, podia ser reconfortante e doloroso ao mesmo tempo. O que você se tornou agora pode ser verdade, mas eu não posso esquecer quem você foi. A dor que passei não desaparece assim.
Ele assentiu, o arrependimento visível no rosto. Eu entendo, mas me dê a oportunidade de mostrar quem sou agora, um passo de cada vez, implorou Lucas, a vulnerabilidade em seu olhar pequenos fios de esperança. Ana segurou firme a xícara entre suas mãos, buscando clareza nas palavras que deviam seguir. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas o peso da escolha parecia esmagador. O que se sentiria ao abrir aquela porta? E se as sombras do passado voltassem a assombrá-la? Preciso de tempo, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Quero pensar no que você disse, mas não posso garantir nada. O rosto dele relaxou em uma mistura de alívio e compreensão. Entendo, eu não quero apressar nada, apenas quero que você saiba que estou aqui. Aquelas palavras tocaram Ana profundamente. Ela levantou o olhar, sentindo uma fraqueza na própria estrutura que estava tentando manter ereta. No fundo, uma fagulha de esperança começava a brilhar. Mas seria suficiente para enfrentar a tempestade que ainda poderia surgir? Decidida a não perder de vista a nova vida que construíra, Ana concentrou-se. Ela pensou na alegria dos dias felizes com Sofia, na confeitaria que havia se tornado não apenas um emprego, mas um sonho. E mesmo dentro de tudo isso, o calor reconfortante de Ricardo, que sempre a apoiara, permanecia firme em sua mente. Enquanto conversavam, a figura de Ricardo não saía de sua mente. Ele havia se tornado uma âncora, um amigo precioso que não a fazia se sentir menos, mas que na verdade a ajudava a crescer. Ana se lembrou de como ele havia enfrentado seu ex-marido e a proteção que oferecia. Deixe-me te ajudar com isso, disse Lucas, a sinceridade em sua voz enfraquecendo suas defesas. Se o seu ex-marido voltar a te ameaçar, você não estará sozinha. Eu estarei aqui para defender você como deveria ter feito antes. Ana sentiu o peso de suas palavras, mas algo dentro dela balançava. O canto da mesa, onde estavam sentados, pareceu se estreitar enquanto a incerteza se tornava palpável. Não quero isso de você, respondeu com firmeza. Boa intenção não apaga o que aconteceu. Quero, acima de tudo, proteger minha filha, e isso vem em primeiro lugar. As palavras de Lucas foram como um sopro de ar fresco naqueles momentos pesados. Ele sorriu, essa luz que ainda fazia parte dele. E eu vou respeitar o que você decidir. Apenas saiba que eu estarei aqui, mesmo que isso não mude nada entre nós. A tensão começou a dissipar, e Ana sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ao perceber que levava tanto peso sobre os ombros ao tentar resolver todas as questões sozinha, decidiu que não precisava abrir mão de quem estava à sua volta. Ana respirou fundo, decidida que era hora de enfrentar o que realmente lhe importava. Eu quero que você saiba que não sou a mesma de antes, e o que construí agora não é algo que pretendo perder. Este é meu espaço, e eu vou defender com todas as minhas forças. O olhar de Lucas se manteve sereno, respeitando o espaço que Ana construíra. Ela se levantou da mesa com um novo sentido de propósito, e ao olhar para ele pela última vez, sabia que o que quer que viesse a segui-los seria diferente. Do lado de fora, quando o ar fresco a envolveu, Ana sentiu que uma nova vida a aguardava. As esperanças estavam lá, além do medo. Assim que saiu do café, o olhar firme, respirando fundo com um novo ânimo, uma história estava prestes a começar. Agora, era o momento de escolher o que significava começar de novo, não apenas para ela, mas principalmente para Sofia. E no caminho, se mostrou que a força adquirida em cada pequena vitória era tudo o que precisava para avançar. Com o olhar no horizonte e a lembrança dos momentos que viera enfrentar, Ana sabia que finalmente estava pronta para a nova jornada que a vida tinha a oferecer. Não era um renascimento, mas uma continuação de uma história que com certeza seria repleta de amor e luz. E ante tudo isso, Ana sussurrou um agradecimento ao universo pela força que começava a brotar dentro dela. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.